Papo, tudo bem, Evandro? Opa, e agora? Melhorou? Boa, agora sim. Nossa, tá bonito, viu? Agora sim. Evandro, deixa eu colocar uma imagem aqui na tela, que é da reação do Blinken, né? O Blinken é o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Dizendo que temos sérias preocupações de que os resultados não representam a vontade do povo. Isso aqui é um comentário que um comentarista que eu sigo fez, né? Deixe-me traduzir. Nosso fantoche não ganhou na Venezuela, novamente. Então teremos que continuar com nossa sabotagem secreta da sociedade venezuelana e da sua economia. É porque é um comentário que eu gostei, porque os Estados Unidos, ele pratica literalmente uma sabotagem da economia venezuelana. A Venezuela, ela vive sobretudo da exportação de petróleo, e com o boicote, eles bloquearam a economia venezuelana. Porque ninguém consegue comprar, porque uma economia, Evandro, uma atividade complexa como petróleo, que envolve serviços variados, internacionais, né? Quando você sofre uma sanção do tipo que os Estados Unidos impôs à Venezuela, eles não conseguem fazer nada. Eles não conseguem operar, não conseguem explorar petróleo, não conseguem exportar, não conseguem comprar os insumos necessários para a exploração de petróleo. Então a economia ficou destruída, né? Mas como é que você está analisando aí essa eleição na Venezuela e a reação? E aqui na imprensa, a Laura já comentou, fica todo mundo... As pessoas falando de fraude, nem sabem o que está acontecendo lá. Vocês nem sabem o que está acontecendo. Né? E fica falando de coisas que não sabem. E parece que... Sabe o que me espanta, Evandro? Parece que as pessoas estão torcendo para que tenha havido uma fraude. Parece que elas torcem que tenha uma fraude para elas provarem a tese. Né? Mas, enfim, como é que você está avaliando essa situação toda aí? Bom, primeiro é bom a gente lembrar, né, que as eleições nos Estados Unidos têm uma peculiaridade interessante. Às vezes o presidente que assume, né, não necessariamente é aquele que teve a maioria de votos da população, né, por conta do sistema dos Estados Unidos. Né? Então, ou seja, a vontade do povo pode ser, inclusive, contrariada lá em função do sistema, né, dos colegiados. Né? Então, esse é um ponto que, obviamente, não se trata aqui de... Estou pegando aqui em função da frase lá do Blinken, né? Mas olha só, o que acontece é o seguinte, né? Falando dos comentários que a gente vê nas redes sociais, nos noticiários aqui do Brasil, né? Existe esse ponto importante que você mencionou, quer dizer, há um boicote, né, um histórico de boicote em relação à Venezuela, feito pelos Estados Unidos, e que, de fato, isso acaba recrudescendo a situação econômica e social da população, com impacto sobre o sistema político. Né? Então, uma coisa vai também elevando a outra. Né? E isso torna a análise da realidade venezuelana extremamente complexa. Então, o que me choca, né, é ver deputados, deputadas, políticos brasileiros, até mesmo presidentes de outros países, opinando sobre a situação da Venezuela a partir de um comentário bastante simplificador de uma realidade que é muito mais complexa. É como se diz, o buraco é mais embaixo. Né? Os Estados Unidos, nesse quesito, não têm moral para fazer críticas à Venezuela. É importante que se diga isso, né, em função dos boicotes sucessivos feitos ao próprio povo venezuelano. Né? Basta ver, inclusive, até há pouco tempo atrás, a tentativa de uma intervenção externa explícita, né, com a questão do Guaidó. Né? Quer dizer, que não governava nem 1 metro quadrado do país. Né? Então, ele não tinha nenhuma capacidade, né, de governança sobre uma parte substantiva do território para poder reivindicar. Né? Então, era uma clara intervenção externa que o ex-presidente Bolsonaro ingressou nisso. Né? Então, veja, isso evidenciou essa sanha, né, de países estrangeiros, de governantes de outros países, de querer interferir na realidade venezuelana de todo jeito. Este é um ponto importante, né? E que torna de certo modo, todos esses atores internacionais que opinam com essa facilidade, né, sobre a situação venezuelana, de certo modo, cúmplices em maior ou menor grau de todo esse processo. Né? Então,
se for para esclarecer a realidade venezuelana, a gente tem que começar desde lá atrás, né? Agora, o que acontece? Todos esses processos internos, eles de fato exigem, né, uma cautela. Nesse cenário atual, não dá para chegar e dizer, olha, né, já vou defender, acusar a eleição do Maduro, dizer que tem fraude, ou dizer que não tem. É esperar, né, que os atores dentro da Venezuela eles se resolvam. Esse é um grande dilema, né, que é a questão de quem é que se coloca, então, quem então, que não seja da Venezuela está em posição de dizer como ela deve ser, como ela deve agir, como o povo venezuelano deve agir. Eu estava vendo nos comentários anteriores, quer dizer, você tem uma sucessão, né, de manifestações de ambos os lados nesse processo todo. Vai ter pode haver repercussões internamente, sim, né? Mas isso é um ponto que vai exigir de todos nós, sobretudo na América do Sul, uma ponderação para poder não embarcar, né, numa nova tentativa de intervenção externa, como foi na questão do Guaidó. Né? Então, acho que essa é uma ponderação importante, né? Ainda mais vendo atores que não deveriam se envolver nesses assuntos. Aliás, é importante dizer, né, que quando se trata de Venezuela, tem muita gente que já se pronuncia, né, numa rapidez muito grande, né, para criticar a Venezuela, né? Mas em relação a outros assuntos de extrema complexidade, né, como é o caso do genocídio sendo cometido em Gaza, aí é um silêncio, né? Quer dizer, ali você está tratando de uma violência evidente, né, contra o povo, né? E aí, não vamos, né, o assunto... Então, é a questão seletiva, né? Então, acho que esse é que é o ponto que eu gostaria de ponderar, do ponto de vista de uma análise, vamos dizer assim, de uma observação de como os outros governantes estão reagindo e, sobretudo, atores políticos aqui no Brasil em relação ao que está acontecendo na Venezuela, né? Então, acho que esse é o ponto. E acompanhado de algumas pessoas que estão lá, né? É importante a gente também prestar atenção nas pessoas que estão acompanhando diretamente, os observadores, né? As eleições, o resultado da eleição, as consequências lá, né? Evandro, tem uma notícia aqui da China, né? A China já se pronunciou oficialmente apoiando a eleição, né? Tem aqui da manchete, aqui uma das manchetes do Global Times, que é o site do Partido Comunista Chinês, né? É um site muito bom, acompanho sempre. Até coloquei no grupo, Gui, coloca aí na tela quando você subir, que a China felicita Maduro pela eleição como presidente da Venezuela. A China parabenizou a Venezuela na segunda-feira pelo sucesso de sua eleição presidencial e o presidente venezuelano Nicolás Maduro por sua reeleição bem-sucedida, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, depois que a mídia noticiou que Maduro venceu a eleição com 51% dos votos. Aí, a China e a Venezuela são bons amigos e parceiros. O lance, viu? Eu fui para a Venezuela várias vezes, participando de coberturas na Venezuela. A última, aliás, quando teve 2019, quando teve 2019 ou 2020, quando teve aquela tentativa do Guaidó de entrar via Colômbia, invadir a Venezuela, e que foi vendido como um festival de rock. Não sei se vocês se lembram, né, que era um golpe de Estado a bordo de um festival de rock. Então, mas era uma coisa muito séria, toda Estados Unidos apoiando aquela maluquice toda e tal. E é impressionante, de verdade, é impressionante a dissociação que tem entre a imagem que é vendida da Venezuela, fora da Venezuela, e o que você vê lá, entendeu? Não sei se vocês se lembram, que tinha aquela história de que as pessoas estavam comendo em lixões, que era uma coisa que a gente viu depois acontecer aqui no Brasil, né? Mas na Venezuela, durante o governo Bolsonaro, era muito mais escandaloso do que
Só que não era verdade isso. Isso é o mais impressionante, é que não era verdade, porque a Venezuela lida com situações, uma situação econômica muito difícil, mas eles têm um programa de distribuição de alimentos que é sério e que funciona, e que é levado... Eu fui às principais favelas lá de Caracas e tal, é distribuído pela própria comunidade, entendeu? Então, nesse sentido, há segurança alimentar dentro da Venezuela. Por exemplo, o transporte público é gratuito, entendeu? Então, há e é decente, é limpo e tal. Então, aquela miséria escandalosa que é vendida aqui não tem realidade material lá, entendeu? Então, eu acho que... Porque, senão... e eu acho que é importante, porque não é uma questão de opinião, né? Vamos falar a real. Por que é que o Maduro, com todas as tentativas de golpe que já sofreu, todas as tentativas de contestação... Bom, já mandaram um drone com explosivos para pegar o Maduro durante uma atividade... aliás, era uma atividade dirigida ao exército bolivariano. Quer dizer, já fizeram isso, né? Quer dizer, por que ele não cai? Por que ele não cai? Nós somos... não, é uma ditadura sanguinária. Não. Eu fui também ao plebiscito, esse plebiscito que teve, onde o Chávez perdeu, eu fui, enfim, em várias circunstâncias, e é impressionante como se fala em política lá, entendeu? Sabe? Como se fala, como se discute política, como as publicações oposicionistas circulam livremente. Então, essa ditadura é difícil de você comprar a ideia de que é uma ditadura, sendo que os caras, a oposição lá é muito violenta, mas muito violenta mesmo, assim, não é uma oposição boazinha, não. Tinha apresentadores de televisão, na época do Chávez, que falavam que o Chávez tinha que ser empalado e que enfiassem uma tora no ânus do Chávez. Assim, na televisão. Essa é a ditadura bolivariana, sério. Então, eu acho que é importante a gente pontuar com essas observações, que são quase que observações, sabe, de vida real, porque senão as pessoas não entendem. Eu vi um cara falando assim, é um regime totalitário. Que regime totalitário, meu? Sério, não. Você pode dizer várias coisas sobre a Venezuela, você pode apontar vários problemas no modo de gestão de lá. Agora, certamente não é um regime totalitário, entendeu? Certamente não é. Então, eu acho... porque aí a gente tira a coisa da questão da opinião. Não é uma questão de opinião, é uma questão factual, entendeu? Quer dizer, o povo venezuelano, antes da Revolução Bolivariana, era tratado como lixo. A elite venezuelana é a elite mais concentracionista, e eles, de fato, nunca gostaram da Venezuela. Para vocês terem uma ideia, a elite venezuelana passava férias, a gente vai para o Rio, eles iam para Miami, não tinha, todo mundo, a classe média, aquela classe média empregada na PDVSA e tal, era férias, era nos Estados Unidos. Então, com a entrada... Parecendo uma certa elite, né? Com a entrada do chavismo, o povo pobre começou a, de fato, ser tratado como gente. Então, isso, cara, você tem que reconhecer, isso aí faz sucesso eleitoral, entendeu? As pessoas gostam de ser bem tratadas, entendeu? E eu acho que é por aí que explica, claro que a situação se deteriorou bastante nesses últimos anos, porque os Estados Unidos não é só que eles deixaram de comprar o petróleo, né? Eles roubaram as reservas da Venezuela, roubaram, na mão grande, roubaram as reservas da Venezuela que estavam nos bancos, nos bancos ingleses e americanos e tal. Então, é sobre essa circunstância
que eu acho que a gente entende a longevidade do chavismo esses anos todos, né? Essa tua observação é muito boa, porque é justamente, acho que faz uma diferença muito grande, né, da observação local, do acompanhamento da realidade, né, do povo venezuelano, e esse contexto, né, que existe, de fato, né, de uma elite desinteressada em relação ao próprio povo e a reação do povo ao modo dele, né, seja ele qual for, visando mudar esta realidade. Então, aí a questão fica justamente essa, né, de que lado se está, do lado do povo ou não, né? Esse é um debate importante. E aí, Miguel, eu queria até mencionar algo que você falou sobre a China, né? E esse é um exemplo que eu acho bacana de ser mencionado. Por quê? Porque, veja, a diplomacia chinesa, ela é muito, vamos dizer assim, institucional, né? Muito comedida, ponderada, sempre cuidadosa para não interferir em assuntos internos, né? Isso da própria tradição da China, que já havia se comprometido desde 1955 com aqueles 5 princípios de coexistência pacífica, e um deles, obviamente, é o da não intervenção externa em assuntos internos. Então, os chineses têm uma cautela excessiva nesses assuntos. No momento em que você tem uma comissão eleitoral que sufraga a vitória, né, do Maduro, é nesta direção que a diplomacia chinesa, portanto, segue, né, a partir do resultado das eleições, declaradas oficiais e declarando a vitória do Maduro, e a diplomacia chinesa vai e parabeniza, né? Veja, ela não está criando obstáculos à economia venezuelana, não está criando bloqueios à economia venezuelana, não interfere no processo político venezuelano, como foi essa interferência da questão, uma das maiores, né, e mais evidente, né, a questão do Guaidó, que nem tinha nenhum tipo de legitimidade e nem mesmo apoio popular, né, não governava nem 1 metro quadrado, dá para poder você entrar nessa discussão de quem governa o país, né? Então, a China, ela claramente se coloca nesta postura, né? Em relação a qualquer outro país, muito comedida. Se tivesse sido o candidato da oposição eleito, ela iria também parabenizar igual, né? Em função de uma diplomacia que ela segue para, obviamente, levar adiante seus interesses nacionais. Agora, o que acontece aqui nas Américas? Quando o assunto é Venezuela, pronto. Aí, né, opina de lá, e se critica, e é uma torcida, né, para que se derrube o governo Maduro. É uma gana pela intervenção, né, por uma mudança que reflita a vontade, né, de um segmento da sociedade, e que, nesse caso, mais ligada à elite, né, não só venezuelana, mas a uma certa elite, né, que está presente nas Américas, né? Então, isso é muito vergonhoso, né? Essa prontidão para fazer uma fiscalização das escolhas e sobre os problemas internos. Mas, como você mencionou, a dizer que é uma ditadura sanguinária, por favor. Né? Aí é uma... Né? E, aliás, é importante dizer, né, que democracias hoje ocidentais, elas, a pretexto de defender a democracia, como outrora esses países ocidentais produziram inúmeros genocídios a pretexto de levar a palavra de Deus, né, no passado, agora eles fazem isso a pretexto de levar a democracia, né? São democracias extremamente autoritárias no nível internacional e violentas, né? Então, assim, não estão em posição, né, de dizer o que deve ser ou não um país, se o processo ali... Então, eu já falei de um problema eleitoral nos próprios Estados Unidos. Então, assim, é um assunto que deveria ser tratado por esses atores relevantes com muita parcimônia, com muita cautela, apontando os problemas, as causas, as origens, entendeu? Um relato dessa situação. Mas, veja, entendendo o seguinte, que o povo venezuelano, às vezes essa tutela, né, de opinar, parece que a população ela é burra, né? Exato. Que ela precisa ser tutelada, que ela precisa de um apoio. Peraí. Não, desculpa, só uma coisa que
eu acho que é super importante falar isso. Cara, a discussão política na Venezuela é muito séria, sabe? A luta ideológica que o governo faz. Tem um cara que faz esqueci o nome dele, um programa, que é um programa popular. É um programa popular que ele pega, ele desmonta cada uma das fake news que a direita elabora contra o governo. Então, eles mostram, sabe? Olha isso aqui que eles estão dizendo que foi, quando estava tendo aquelas chamavam guarimbas, né? Que eram aquelas bagunças que a oposição ao chavismo patrocina para dizer que é o povo que está se rebelando, né? Então, e aí era aquela coisa, né? Os caras pegavam, jogavam bomba, explodiam bomba aqui, explodiam... E a ideia era acusar os chavistas de estarem fazendo a bagunça. Eles pegavam, fotografavam e iam desmontando. Olha esse carro, tá vendo aqui? Explicava para a pessoa, aí explicava por que o imperialismo quer roubar a Venezuela, a importância das reservas de petróleo. Pô, é a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela, é só isso. Né? Quer dizer, por que os Estados Unidos têm tanto interesse na Venezuela? Só porque é a maior reserva de petróleo do mundo. Cara, e essa maior reserva de petróleo do mundo era propriedade americana. O Chaves veio e acabou com a farra, né? Quer dizer, então, é disso que se trata. Então, eles fazem essa discussão diariamente nos programas de televisão. Eles vão para a explicação mesmo. Olha, isso aqui está acontecendo, é desse jeito, é por causa disso. A China é um parceiro por causa disso. Eles estão comprando petróleo da gente por isso, portanto, mas também estão trazendo os ônibus porque imagine, logo no começo do bloqueio, enfim, a Venezuela entrou em estado de obsolescência mesmo. E aí a China veio e jogou um papel importantíssimo para a sobrevivência do governo, com financiamentos e tal, não sei o quê. Então, é muito interessante você observar que existe uma consciência política, entendeu? Quer dizer, não é um povo que é muito fácil de ser manipulado pelas fake news ou pelos fundamentalistas, não é, entendeu? Porque é um povo muito politizado mesmo, impressionantemente politizado e organizado, porque cada favela tem um conselho comunal. É impressionante, meu. Você sobe aqui, por exemplo, você sobe numa favela, que controla o tráfico. Lá, você sobe na favela, quem controla o lugar, inclusive a distribuição dos alimentos e tal, não sei o quê, é um conselho comunal. Então, é um povo que está organizado, que está discutindo política, é muito interessante, é uma dinâmica impressionantemente diferente da do Brasil, entendeu? Para a gente é surpreendente mesmo, assim, sabe? Porque é uma revolução, por isso que os caras ficam loucos, né? Que pratica mesmo a ideia de um poder popular, com participação popular. Eu acho isso a principal força deles, entendeu? Para segurar todos esses ataques. Deixa eu colocar aqui o nosso colega, o Leonel Hadi, está no escurinho lá do carro dele, mas vamos ver como é que está a internet dele. Fala alguma coisa aí, Léo. Não, eu queria pedir desculpas, mas para poder estar fazendo parte aqui de um espaço tão importante, né? Então, entre uma agenda e outra aqui, consegui parar o carro aqui para fazer esse nosso diálogo. Maravilha. Bem-vindo, Leonel. Deixa eu só fazer um comentário rápido, aí passo para o Leonel fazer um comentário também. Não, eu acho, Laura, que a Venezuela é um país soberano. Eles têm um Conselho Nacional Eleitoral, que é o similar ao nosso TSE. O pessoal fala, não é controlado por Maduro. Bom, isso aí é especulação. É um conselho eleitoral. Esse é o conselho deles. A oposição participa, porque ela prestigia o conselho. Se o Conselho Nacional Eleitoral tivesse decretado a vitória da oposição e o Maduro confrontasse o conselho, falar, eu não respeito o Conselho Eleitoral da Venezuela, eu ganho as eleições. Aí sim seria um golpe.
né? Aí sim seria uma coisa muito estranha. Mas se o Conselho Eleitoral do país, né, se ele decreta a vitória do Maduro, a questão de fraude, tudo, claro que você tem que essa coisa da transparência, né? Existe essa cobrança e é importante para uma questão de soft power, para uma questão de comunicação, né? Mas quem define é a Venezuela. Quem define é a instituição da Venezuela, quem ganha ou não. Não é eu, não é um internauta. Agora, por exemplo, tem a postagem da Tabata Amaral, né? Que me decepcionou ela falar isso. Coloca aí na tela, por favor. Ela fez a postagem agora. O que está acontecendo na Venezuela tem nome: fraude eleitoral, intimidação a opositores, manobras para dificultar o voto. Aí, eu não tenho evidência. Isso aí, intimidação a opositores, é uma especulação, né? Mas isso aí não é diferente, não é fraude eleitoral. É uma especulação. Tanto que você pode ter intimidação também agente do governo. Mas coloca aí a resposta do Glauber Rocha, que eu achei interessante. Aquele outro print, ó. Deputada, como está tratando de questões internacionais? Eu gostaria de saber. Por que não tem a mesma contundência para defender o povo palestino? E quando houve um golpe na Bolívia em 2019, a sua posição foi a mesma da OEA, que a OEA defendeu um golpe, né? E o que diz dos presos políticos na Argentina? Muito bem, muito boa resposta do Glauber Braga, porque tanta certeza para falar sobre fraude na Venezuela, pode tirar, né? E a gente está vendo um genocídio lá em Gaza, que não é especulação, são vídeos e vídeos e vídeos, a comunidade toda internacional, né? Mas enfim, né, Léo, como é que você está vendo essa questão da Venezuela? Não, eu acredito que a gente tem uma complexidade muito grande na Venezuela, né? Porque é um país que é o maior produtor de petróleo do mundo, tem uma riqueza impressionante, capaz de abastecer o mundo por um bom período de tempo. Então, por óbvio, as pressões do imperialismo são gigantescas na Venezuela, dos Estados Unidos, de demais países que têm interesse. É só a gente pensar, os Estados Unidos fez guerra no Oriente Médio a vida inteira buscando petróleo. Enfim, a própria guerra do Iraque, Afeganistão, tudo tem relação com o petróleo, combustível fóssil. E a Venezuela, né, no quintal, entre aspas, dos Estados Unidos, tem esse produto. Então, por si só, esse é um fator de desestabilização da democracia venezuelana. E os grupos opositores ao governo atual, né, ao chavismo ainda, vamos dizer assim, né, que segue com Maduro, são membros da extrema-direita fascista e nitidamente têm vinculações entreguistas, né, privatistas, e que tem como objetivo uma concentração de poder e de renda a uma pequena elite branca da Venezuela. Acho que esse é um fator essencial. Eu, honestamente, do meu ponto de vista, e aí, claro, isso é um ponto de vista de um brasileiro que tem uma posição que, enfim, pouco influencia na Venezuela, e eu defendo a autodeterminação dos povos, né? E, claro, quando nós temos situações extremas, a gente tem que se posicionar, mesmo que isso diga respeito a algumas regiões. Mas, é claro, não é um modelo que eu tenho uma simpatia no sentido de algumas pautas, de algumas posturas do Maduro que beiram, assim, sabe, a um populismo. Mas eu considero que isso faz parte também das características locais de cada país, de cada, né, população. E lembrando, nós tivemos aí um processo de desestabilização de diversas democracias da América Latina. Tivemos o processo que tirou a Dilma, né, o golpe contra a Dilma, tivemos o golpe da Bolívia, nós tivemos o próprio Hugo Chávez, enquanto presidente, passou por um golpe, né, e conseguiu retornar. É simbólico. Existem documentários muito interessantes de assistirmos, assim, sobre esse golpe que foi dado na Venezuela. E bom, nós observamos então quais os países que estão se posicionando contrários, né, à eleição,
Agora apagou total, Luz, aqui. Já ligo novamente. E quais países, né, como o Brasil, que estão se posicionando, né, de uma forma crítica. Mas é esse posicionamento que eu tenho em relação à Venezuela. Muito bem. Deixa eu fazer um giro aqui, um giro rápido, que eu quero aproveitar a oportunidade que estou com o professor Evandro, e que ele é um grande especialista em China, autor, né, de livros sobre a China, e me vive na China uma parte do ano, professor da Universidade Chinesa, né? E para falar um pouco para a gente sobre a China, sobre o que ele pensa que as oportunidades que a Venezuela é muito importante na América Latina e tudo, mas a gente sabe que a relação comercial do Brasil com a China é o grande parceiro comercial. A China é o grande parceiro comercial do Brasil. E como é que você está vendo a relação comercial, a relação política do Brasil com a China hoje, nesse terceiro governo Lula? Olha, Miguel, essa pergunta ela é muito boa, né? Eu espero aqui fazer uma provocação para ouvir também a Laura, o Leonel, sobre isso, né? A sua pergunta é sobre a relação política da política externa brasileira com a China, né? Quer dizer, vamos lá, quando a gente olha inicialmente, no preliminar, né? Quando se trata da relação na China, a gente está cansado de ler e ouvir nos jornais, nos seminários, de que é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, que tem aí um fluxo de comércio de 150 bilhões de dólares, sendo o Brasil superavitário em 40 bilhões, né? E isso, inclusive, é um dos poucos países, né, que a China é deficitária na balança comercial, que tem investimentos chineses, né? A gente vê energia solar, energia eólica, né, nos carros elétricos chegando agora. Então, de fato, esse geralmente o enfoque, né? Agora, eu realmente acho que, do ponto de vista de um diálogo político com a China, importante, estamos falando agora, vamos colocar num nível assim, podemos falar no nível do governo, depois até no nível dos partidos, né? Mas no nível do governo, o diálogo político ele ainda está muito restrito a determinados atores específicos, sobretudo aqueles que são mais ligados à pauta de exportação, ou seja, ao agronegócio. Então, em alguma medida, o agronegócio brasileiro domina a agenda da relação diplomática do Brasil com a China. E também, nesse sentido, a agenda política. Então, o recado está dado, né? Então, esse é um ponto central dessa discussão, né? Então, no momento em que esses exportadores, e aí eu posso resumir, o Brasil exporta esse petróleo, minério e os produtos, e soja, né, sobretudo, mas geralmente o agronegócio é que, de fato, ela tem tomado uma postura, tem uma influência muito grande, né, nessa agenda, né? E as frentes parlamentares Brasil-China, que tem no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar na Câmara dos Deputados Brasil-China, né? A Frente Parlamentar Brasil-China no Senado Federal, os temas de negócios, eles estão muito concentrados na mão dos partidos de direita. É importante dizer isso, né? Que a relação que a China tem, no ponto de vista político do Brasil, ela é uma relação muito fluida e boa, até por conta das questões econômicas, com a direita brasileira, né? Então, e essa extrema-direita que critica tanto o comunismo, é anticomunista, aquela coisa toda, está ganhando um bom dinheiro no comércio com a China, né? Então, ela, na verdade, ela declara amores para a China de manhã e de noite ela vai falar mal para a base dela ali, né? E, obviamente, sempre dando o recado para os Estados Unidos de que com os Estados Unidos é que ela tem um amor, né? E que com a China é apenas, né, um encontro casual, né, de conveniência, né? Então, é uma relação extremamente cínica, né, mas que tem conduzido o diálogo econômico e, naturalmente, definido as pautas políticas. Eu não sei o que a China, eu poderia até opinar aqui, mas eu não quero tratar disso, o que a China pensa sobre isso. Provavelmente, para ela, isso está sendo bom do ponto de vista dos interesses comerciais dela, né? Mas do ponto de vista deste governo, que é um governo de coalizão, a banda do governo, que é ligada aos partidos de esquerda, eu costumo dizer o seguinte, ela ainda está perdida, ela não sabe bem como lidar com essa relação, ela não tem uma influência significativa nessa relação. Acho até que a esquerda brasileira ela tem um certo desconforto nessa relação com a China. Se a gente olha uma geração
mais antiga, que vem conduzido, né, a esquerda brasileira até os dias de hoje, ela não tem uma relação com a China fluida politicamente, né, não tem amigos chineses, não entende bem o sistema de governança da China, né, vamos dizer assim, o campo da esquerda mais de uma geração mais nova, ela rejeita também, né, porque ela fica ali com aqueles princípios sacrossantos da democracia e direitos humanos, sem dialogar com a China sobre isso, e a China quer dialogar sobre isso, né? E ela tem muita legitimidade, né? Então, a falta de compreensão do que é o sistema de governança da China e a população chinesa, e a inteligência da população chinesa, me lembra muito bem aqui os comentários da Laura em relação ao povo venezuelano. Então, assim, um país que tem, né, hoje 10 universidades entre as 100 melhores do mundo, né, que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos, que tem um nível de educação excepcional. Veja, uma ditadura sanguinária não estaria preocupada, né, em educar a população num nível elevado, né? Então, os chineses são muito inteligentes, não são burros, sabem no contexto todo, inclusive internamente, e estão satisfeitos e não trocariam o sistema chinês pelo nosso. Isso aí eu tenho tranquilidade em dizer isso. Eles olham assim para um país como o Brasil e dizem, não, isso aí não, né? Não é isso que a gente quer. Então, por N motivos, né? Então, acho que do ponto de vista da relação política, nesse sentido, o governo Lula deveria, né, prestar mais atenção nessa relação política. Né? Teve agora a visita recente da Gleisi, da Hoffmann à China, uma pessoa que está descobrindo ali a China, vamos dizer assim, né? Naturalmente, é um pouco exagerado dizer que está descobrindo, mas que não tem um conhecimento, né? E nem relações, né, com a China. Aí, recentemente, foi o José Disseu, né? Então, a gente vê essa movimentação, há uma compreensão, claro, do papel significativo da China hoje no contexto internacional, mas o que eu estou querendo dizer é das relações, né, políticas. Não é tão simples assim essa relação. A China tem um jeito dela de se desenvolver a sua política externa, às vezes até de uma maneira confusa, né? Ela já fez 2 encontros dos partidos políticos do mundo, né? E junta gato, cachorro, galinha, aquela coisa toda para dialogar dentro daquela lógica, né, chinesa, né? Então, quem quer ser amigo de todo mundo acaba não sendo amigo de ninguém, mas tem essas questões também, né? Mas voltando aqui para a nossa cozinha, né? Eu acho que tem temas que precisam ser melhor explorados, e nesse sentido o tema da tecnologia, por exemplo, né? E só para terminar, um comentário meu está longuíssimo, me desculpem, porque realmente... Mas veja, um exemplo do que eu estou falando, voltando para a questão política, para eu não perder meu foco aqui. Iniciativa Cinturão e Rota, né? A nova Rota da Seda da China. O Brasil sempre manteve-se, né, reticente, né, desde o governo Bolsonaro, e mesmo agora o governo Lula até aqui, de fazer parte, de integrar. Qual é o argumento? Que o Brasil não vai ganhar nada mais com isso, já tem um superávit de 50 bilhões de dólares, um comércio de 150, para que fazer parte da iniciativa Cinturão e Rota? Os investimentos já estão chegando, metade dos investimentos chineses para a América Latina tem o Brasil como destino, então para que se envolver com isso? E ainda tem a questão de como os Estados Unidos vai perceber um ingresso brasileiro nessa iniciativa Cinturão e Rota. Então, via de regra, vamos dizer assim, as instituições de pesquisa, os centros de pesquisa, os deputados dessas frentes e tal de direita, não querem o Brasil na iniciativa Cinturão e Rota, tá? Estão seguindo, portanto, vamos dizer assim, o posicionamento dos Estados Unidos e da Europa nesse sentido, né? E sempre acusando ali aquela lupa, né, nos problemas da iniciativa Cinturão e Rota que tem, e ocultam, né, os benefícios da iniciativa Cinturão e Rota que também tem, né? Então, veja, aí agora, recentemente, o Lula até deu uma declaração de que está disposto a sentar e negociar para falar sobre isso. Era isso que sempre se dizia, né? Eu falava isso em várias outras áreas, que precisa sentar um governo chinês e dizer, olha só, para fazer parte disso, o que é que eu posso ganhar com isso, né? Bom, e aí se discutir qual seria essa vantagem. A presença da China na América do Sul é muito evidente. Então não tem como pensar mais, por exemplo, a integração sul-americana ou Mercosul sem colocar a China na equação e sem dialogar com ela e no contexto desses investimentos externos que a China está fazendo na América do Sul como um todo. Então, fazer parte da iniciativa Cinturão e Rota, considerando que a China é o maior parceiro comercial, que estamos no BRICS, está no NDB, faz todo sentido. Até para poder ter uma capacidade de diálogo e de influência de decisões que podem beneficiar o Brasil, inclusive no acesso ao Pacífico, né? E aí o que acontece?
A esquerda se silencia, a direita é contra. O Lula agora sinalizou que quer conversar sobre isso, isso é muito bom. E se eventualmente entrar, adivinha quem é que vai dizer que está sempre ali apoiando e vai querer entrar nessa pauta? O lado da direita do governo, né? Então, assim, é uma pena que o campo progressista de esquerda não atentou para isso, não queira conhecer a China como ela realmente fique dentro desses discursos que não levam a nada. Novamente eu volto aqui, como a Laura mencionou, o conhecimento, né, que tem da realidade da Venezuela, a mesma coisa em relação à China, né, e fica então todo mundo debatendo em termos de ideias e jogando fumaça, e a gente não vai a lugar nenhum em relação a isso. Então acho que precisa de um direcionamento novo. China não é um país qualquer, o governo precisaria ter aí abrir mais, né, o diálogo com outros autores, tá? Inclusive não ficar tão restrito ao Itamaraty, precisa abrir mais, né, para poder a gente ver possibilidades diferentes, que não fique só limitada ao grão. A gente precisa ir para a mente, né, do grão para a mente, e para isso acho que o campo da esquerda pode colaborar muito. Muito bem. Laura, deixa o Leonel falar um pouquinho, ele entrou mais tarde, ele quase não teve tempo de falar. E ele está no escuro, coitado. No escurinho. Tá aí às 7, aí na correria, ó, viu? Só porque foi agora eu já tenho a mãe aqui, ó. Aí, ó. Quais são os seus pensamentos, seus comentários sobre o que o professor Evandro falou sobre a China e Brasil? Olha, a China é uma potência histórica e que tem uma tradição política e econômica que hoje já a coloca como o país mais relevante do planeta, né? Essa disputa com os Estados Unidos ela é muito simbólica em questões de influência cultural, etc., no Ocidente, né? Mas, no meu entendimento, a China já é a maior potência global. E ela não pode ser menosprezada, inclusive, na sua estrutura de funcionamento das suas instituições, que são complexas. É um idioma extremamente complexo, então eu acredito que isso seja também um dificultante das relações, inclusive intelectuais, vamos dizer assim, né, dos campos universitários, né? Quando eu saí da URGS, a gente ainda tem, né? A URGS tem ainda um centro, né, de cultura chinesa, etc. Mas são iniciativas muito pontuais. Então nós precisamos de fato dessa aproximação do campo da esquerda com a China, porque é isso. A China ela tem uma preocupação eminentemente econômica nas suas relações, por ser uma potência global, por ter a relevância e a pujança econômica que ela possui. Ela faz relações com todos os entes políticos e de diversas ideologias. E nós precisamos, dentro dessa lógica de apropriação do campo progressista, do campo da esquerda, dessas relações de fato. Eu acredito que a gente teria que... Eu concordo com o professor na medida em que ele fala que nós precisamos de um aprofundamento e ocupar, né, a linha de frente e o comando dessas relações. Caso contrário, é isso. São relações que se permeiam eminentemente por relações econômicas, de balança comercial, e, por outro lado, os mesmos que lucram, como foi bem falado, acabam utilizando a China sempre como um modelo negativo, um bicho-papão, e nos colocam, né, digamos, como vocês são os defensores da ditadura chinesa e tal, e aproveitam economicamente essa relação. Embora, né, se a gente for prestar muita atenção, a China fica lá no ranking 7º, 8º, né, de vilões, bichos-papões aí que a extrema-direita gosta de utilizar, né? Sempre vem a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, e lá pelas tantas entra a China no meio do argumento, né, do monstro do comunismo. Mas, de fato, nós precisamos, né, inclusive discursivamente, porque isso acaba empoderando o campo da esquerda quando fala sobre comunismo, quando fala sobre socialismo, quando fala sobre distribuição de renda, e quando perguntam, né, onde o... Lógico, nós sabemos aqui que não é o comunismo, né, o que é aplicado na China, né, tem várias denominações, né, socialismo de mercado, enfim, mas já que eles não têm a compreensão correta, teórica, do que é o comunismo e sempre colocam isso,
Onde o comunismo deu certo, a China, por exemplo, é um país que ela por si só já é o exemplo completo para essas pessoas que gostam de falácias, gostam de criar jargões, etc. Então, é importante, é um modelo importante e que a gente tem que levantar a bandeira, que é um modelo de esquerda, que é um modelo marxista, né? Claro, com as suas adaptações depois, do Mao Tse-tung, né? Posteriormente tiveram algumas modificações da linha, mas enfim, acaba, né, tendo uma origem muito forte no marxismo e o resultado, se for observar as mudanças sociais nos últimos 20 anos na China, quantas pessoas saíram da miséria, questão alimentar e entre outros pontos, né, evolução tecnológica, né, a questão espacial, etc. Enfim, né, não há argumentos aí que sejam negativos em relação à experiência chinesa. Miguel, só um comentário. Leonel e Laura, importante sublinhar o seguinte, né? A gente falou agora da Venezuela, a questão dos bloqueios, né? Das inúmeras agora iniciativas estadunidenses de tentar bloquear o desenvolvimento tecnológico da China, né? Quer dizer, é a estratégia, né, estadunidense, né? Sempre criar bloqueios, né, ao desenvolvimento, né? Mas criar bloqueios, mas é impressionante o que tem de inovação na China, né? Quer dizer, o país não... E não por exemplo, na questão ambiental, a China está avançadíssima. Eles conseguiram limpar o ar de Pequim, que era uma cidade... um nível de poluição daquela Londres, das chaminés, pior ainda. Eles limparam o ar em menos de 10 anos. Eles criaram aquele conceito das cidades esponja, em que eles plantaram jardins de florestas da cidade, em grandes cidades. É um negócio assim que não tem paralelo no mundo inteiro. Eles puseram... e como é que eles fizeram isso, né? Como é que eles engajaram a população nisso? É impressionante. Essa plantação das florestas, eles pegaram e simplesmente fizeram o seguinte: em vez de pegar e tirar o povo que estava nesses lugares e pôr uma empresa para fazer, eles pegaram e falaram o seguinte: vocês vão reflorestar isso. Então, as próprias pessoas aprenderam tudo de engenharia florestal, tudo, e elas mesmas plantaram. Então, é um país que isso que você fala é a questão da ditadura comunista. É inconciliável o conceito de ditadura com o conceito de inovação tecnológica e de uma ciência brilhante, como é a ciência hoje em dia, a ciência chinesa. Quer dizer, porque a ciência se desenvolve num espaço da discussão e da crítica. Isso é a essência da ciência. Então, não dá para conciliar essas duas coisas. Ou seja, é que a China exerce essa participação popular de uma maneira muito diferente da nossa aqui. É isso que o professor Evandro estava falando. Quer dizer, precisa entender como é que funciona esse povo, como é que os valores que irmana esse povo, a ideia de benefícios coletivos, né? Os caras tiraram 1 bilhão de pessoas da miséria em pouquíssimo tempo. Então, isso não se faz na base da opressão pura e simples. Não, é burrice acreditar nisso. Tem que existir a participação popular, senão isso não se conseguiria fazer, entendeu? Então, eu acho que muito boa essa tua aula sobre essa contradição, né, de um relacionamento prioritário com a China está sendo feito pela mediação do agronegócio, em vez de estar sendo feito pela esquerda. Achei muito legal isso. Mas queria te dizer que além dessas delegações que você falou, também foi uma delegação da direção nacional do PT que voltou assim absurdizada, entendeu, com a China, entendeu? Os caras foram cheios
o massacre da Praça da Paz Celestial e tal, isso aqui, coisa séria. Eu não estou passando pano para o massacre da Praça da Paz Celestial, não. Mas, sabe, aquilo que aconteceu em 89 é completamente diferente do que está acontecendo hoje na China, né? Quer dizer, são países diferentes. Interromper você, Evandro, também a live tem que acabar agora às 19 horas, mas a Laura é da casa já. Toda semana eu chamo ela, semana que vem a gente continua essa conversa, e Evandro, se quiser também, está adotado aqui na casa, a gente conversa mais sobre a China semana que vem, tá bom? Tá Forte certo. abraço pra vocês aí. Um abraço. Adorei. Até mais, Laura. Até logo. Tchau, Obrigado tchau. pela audiência. Tchau. Até amanhã, Tchau, pessoal. gente. Boa tarde, um beijo. Beijo em todos. Tchau.